Olá, sejam bem-vindos a mais um Lapidação Podcast. Hoje eu estou aqui com Carol, com o Ronaldo, dois grandes parceiros, amigos, já de uma longa data. Conheço o Ronaldo desde alguns anos, carioca da gema. Carol conheci através da minha esposa e acabou virando uma amiga não só da esposa, mas de toda a família. E quero fazer as devidas apresentações. E hoje nós vamos falar sobre vendas é cruzar fronteiras. Vamos trabalhar um tripé, três fundamentos básicos, que é prospecção, o como que a gente gera essa prospecção num relacionamento de confiança e como que a gente consegue gerar essa confiança em alianças. Então, quero hoje apresentar minha primeira convidada, que ela é uma especialista em expansão de mercados e prospecção B2B, apaixonada por comércio exterior e logística internacional. Há mais de 6 anos, ela vem ajudando empresas a se conectarem com o mundo, criando soluções e logísticas internacionais, que não entregam somente produtos, mas também abrem portas e fortalecem parcerias estratégicas. À frente do desenvolvimento de negócios da Linha Logísticas, em São Paulo, Carol é a prova viva de que prospecção bem feita não é empurrar ofertas, é construir relacionamentos que se transformam em confiança e confiança em aliança. E o meu segundo convidado aqui com vocês é Ronaldo. Ele é um líder internacional em desenvolvimento de negócios, com mais de 18 anos de experiência na expansão de mercados, estratégia comercial e inteligência de vendas internacionais. Ele já comandou operações na Alemanha, Portugal e Espanha, gerando saltos expressivos de receita. Hoje, ele é cofundador da SAR Global, com sede em Munique, na Alemanha, e filial nos Estados Unidos, liderando a expansão na América Latina em setores como petróleo e gás, construção naval, náutica e biogás. Também é fundador e CEO da Signi Group, empresa de consultoria e mentoria em inteligência comercial internacional. Ronaldo é um conector de mercados, ele entende que cada negociação é uma ponte que precisa ser construída com estratégia, confiança e visão de longo prazo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Ronaldo, Carol, quero deixar aberto a vocês agora para vocês contarem um pouco, também partilhar um pouco da história de vocês, como que a Carol se conectou nesse universo do comércio exterior, né? E principalmente nesse universo de vendas, e depois o Ronaldo também, da mesma forma, compartilhar de uma maneira rica a história, porque eu falo que sempre as nossas histórias que têm o poder de se conectar e de gerar alguma transformação ou pelo menos alguma centelha de uma nova perspectiva, né, para quem nos acompanha aqui hoje. Então vamos lá. Jonathan, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. Legal. Como você já sabe, hoje eu moro em São Paulo, mas já morei aí em alguns lugares. E eu posso falar que desde criança eu já tive essa aptidão por venda. Então, eu lembro quando eu era criança aí, já vendia aí um monte de coisa, inventava aí um monte de negócio. Era dona de mercadinho? Dona de mercadinho, vendia limonada, vendia isso, aquelas pulseirinhas, fazia um monte de coisa. E aí eu vejo que, com o passar dos anos, eu sou potiguar, sou de Natal, pessoal... Olha que interessante. pessoal nem acredita com essa cara, né? Sou de Natal, no Rio Grande do Norte, morei muitos anos no Rio Grande do Sul. E eu acabei caindo um pouco de paraquedas no comércio exterior. Desde pequena, meu pai tinha contato aí com pessoal de fora, espanhóis, ele fazia vários negócios. Então, eu acabei me interessando por esse mundo, achando que eu ia sempre viajar. Mas iniciei, né, no Rio Grande do Sul, um agente de cargas que era muito focado na parte de óleo e gás. Então, eu cuidava aí da parte de contratos da Petrobras Brasil. Então, trabalhei alguns anos com eles. Depois, acabei vindo para Itajaí. Fiquei 5 anos em Itajaí. Nesse meio tempo, acabei trocando de empresa. E hoje eu estou na linha há 4 anos. Entrei para desenvolver a parte de compras. Então, assim, acabou que eu hoje não somente tenho a experiência no operacional, Legal. Mas tenho também de compras. E os caminhos me levaram para a venda. Eu percebia que eu conseguia comprar muito bem, mas eu queria dar eu queria fazer aquela venda e eu não tinha esse poder.
Então aí foi aí que eu percebi que eu precisava realmente ir para vendas e seguir o meu caminho. Então, um ano e meio mais ou menos, o meu diretor fez uma proposta para eu ir para São Paulo. Desde então a gente tem feito aí um trabalho fantástico. Comecei aí prospectando basicamente do zero e Legal. hoje estou com uma carteira aí muito bacana em desenvolvimento, diversos segmentos e só crescimento, né? Graças a Deus. Vamos descobrir muito, como é que se diz? Vamos escavar bastante aí esse conhecimento de prospectar, de se relacionar Sim. e como criar essa relação, essa carteira do zero, né? Muitos que nos acompanham aqui às vezes ficam nesse como, né? E eu acredito que hoje a gente vai ter vários comos aqui, sendo com você e com a riquíssima história do Ronaldo aí, Que que legal. já tem longa data aí de experiência. Vamos lá, Jonathan. Primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns pelo sucesso. Te acompanha aí no teu dia a dia. Nós estamos conectados pelas redes. Eu vejo teu árduo trabalho, tão quanto você é comprometido dentro dos teus estudos, dentro da dinâmica. Você sempre trazendo o melhor, sempre se reinventando todos os dias. Então, primeiramente, parabéns. Gratidão. É difícil você ver hoje em dia profissionais assim, se automotivando e se autoqualificando. É raro hoje o que está acontecendo no mercado, então eu te parabenizo do coração realmente. Obrigado. Né? Enfim, eu estou no Brasil já há 3 anos e meio, eu morava na Alemanha, né? Tive que fazer essa movimentação em função dos ocorridos acontecidos no Rio de Janeiro, onde eu morava, no Recreio dos Bandeirantes. Eu fui casado com uma pessoa não brasileira, e aí tive que fazer essa movimentação. Chegando na Alemanha, tive que me reinventar. Como a gente falou, para você empreender, você só tem 2 motivos, ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi a dor, que eu tive que me sustentar minha família, e depois eu tive que amar essa paixão de empreender. Eu sempre trabalhei com a parte de vendas, né? Pela minha formação, eu sou formado em Relações Internacionais, queria ser diplomata para poder viajar, mas eu fui militar, interrompeu meus sonhos, e eu tive que conectar business, e eu vi que, na época, eu me lembro, né? Eu sou um 50 a mais, e que tinha os vendedores, tinha o Corcel 2, tinha o Del Rey, Sim. eram os representantes comerciais. Eu falei, pô, eu quero estar um dia nesse nível, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que conhecer e ver como eu vou trabalhar para chegar nesse momento. Tive uma oportunidade, então quando eu saí do quartel, eu fui trabalhar numa empresa familiar que eu desenvolvia a parte de vendas. Trabalhava como sombra dos vendedores, na verdade, preposto, e daí para frente eu peguei o gosto e fiz a minha carreira voltada nesse sentido. Hoje eu trafego em 3 nichos, né, que é a parte do petróleo e gás, construção naval e indústria náutica, agora fazendo trabalho de biometano e biogás também, em função das oportunidades crescentes e pujantes que estão no mercado. Que legal, que legal. Uhum. Uma bela história. Mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês. Sei o quanto que a agenda e a vida é corrida, né? Eu imagino que vocês fizeram um sacrifício em tanto para estar aqui agora compartilhando esse momento aqui com todos nós. E eu quero fazer uma pergunta a vocês para a gente começar esse bate-papo do cenário atual, né? Já vamos começar do momento que a gente vive global, né? E não só de cenário, vamos dizer, de geopolítico e econômico, mas também de pessoas, né? Com impacto às vezes aí até de estar todo mundo só olhando para uma inteligência artificial e ao mesmo tempo, como a gente conversou até ali embaixo, de que tudo são pessoas, né? Esse relacionamento entre Exatamente. eu e Carol, Ronaldo, Jonathan, não vai existir um espaço para a inteligência artificial agir nesse meio. Né? Não vai ter uma inteligência artificial que vai substituir isso, né? Essa aproximação humana. Então, eu vejo que quem de fato está de frente a negócio, se colocando à frente a negócios, a gerar relacionamento, não tem esse impacto. Né? Agora, quem de fato se esconde, às vezes, atrás do seu computador, do seu telefone, possivelmente vai acabar sendo substituído de fato, né? Porque hoje em dia não vai ser mais você construir a venda, e sim acaba que todo o processo vai ser para que se sofra uma compra.
né? Mas nós que estamos à frente de negócios, a gente sabe que, sociologicamente falando, o ser humano precisa ter esse contato, né? Ele quer ter esse contato, né? E principalmente quando o negócio aperta, que dá um problema, e a gente sabe que dá problema, ele não vai conseguir falar no chat lá, não vai conseguir, e se ele for falar, ele vai ficar mais puto ainda. Exatamente. Mesmo o chat sendo muito humanizado, cara, Ele não vai. Ele não vai. Então, assim, ó, nesse cenário, eu quero começar até por você, Ronaldo, onde Sim. todo mundo está tentando vender algo. O que realmente diferencia quem só faz contato de quem constrói confiança? Vamos lá. Muito, muito inteligente a pergunta. Então, eu, como bom carioca, tijucano, né? Tricolor, graças a bom Deus. Representaram bem o Brasil, não E aí funciona o seguinte: lá nos anos 2000, o jornal O Globo veio com um slogan muito legal, que eu trago esse slogan no dia a dia, né? Para profissional de venda. Você tem que estar hoje em 3 momentos, né? Ele fala o seguinte, que você tem que estar on time, online e full time. Esse slogan de 2000, cara, 25 anos, ainda é muito presente na vida da gente. Perfeito. Então, o vendedor hoje, eu boto assim, não como gestor, CEO, esquece o cargo, mas o cara que faz negócio, que é o vendedor, né? Ele tem que ter esse perfil. Online, on time, full time. O cara tem que ser ele não pode ser necessariamente um especialista, ele pode ser um generalista, né? Ele tem que conhecer, hoje você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, né? E aí, se você precisar de um especialista, você vai no teu back, né? Claro. E você aciona o cara que é o especialista. E é verdade, hoje o contato das grandes empresas por onde eu trafego, né? Em função esse bloqueio da inteligência artificial, questão de tempo, questão de demanda, hoje você perdeu aquela velocidade pós-pandemia de você fazer visitas presenciais. Então, hoje você tem ali as aproximações das ferramentas, né, que foram o WhatsApp, Teams, enfim, que você está ali presente, pelo menos ali. E hoje o que eu falo é o seguinte: você tem que estar presente, o máximo de lugares possíveis você tem que estar presente, tá? Não importa aonde você esteja, você tem que saber o seguinte: existe um restaurante onde vão algum público seu, é o teu público-alvo. Cara, eu vou frequentar aquele restaurante. Claro. Existe um café, é lá que eu vou. Existe um clube, cara, é lá que eu vou estar. Então, eu falo, hoje eu estou trabalhando muito numa vertente que é o seguinte, visitando muitas feiras, independente do meu segmento, né? Por quê? Porque ali eu estou vendo pessoas que são da mesma profissão, são vendedores também. E aí eu pego um pitch do vendedor que eu estou lá conversando, que o cara vende transporte ferroviário, né? Que, pô, é um modal que quase a gente não tem muito conhecimento, mas existe. O cara fala lá a expertise dele e eu falo, opa, eu posso pegar esse gancho e converter essa palavra para o meu pitch também, de venda lá na frente. E outra coisa, você vai sempre agregar os vendedores, né? Então, nós nos ajudamos na área É comercial. uma troca, né? Exatamente. Então, Ferro afia ferro. exatamente. Então, eu acho muito interessante isso. Então, eu estou muito presente em feiras e eu estou realmente já fazendo um mapa de tão quanto isso está sendo positivo, né? E tão quanto isso está sendo remunerado, né? Porque eu tenho que fazer o seguinte: através de uma feira XYZ, eu gerei o contato, gerei lá um lead, hoje falando assim, né? Sim, qualifiquei e gerei a oportunidade. Então, eu já estou mensurando isso. E vou te falar que para todos os eventos que eu estou indo, realmente a gente está tendo vendas, não de grandes montas nesse momento, claro, porque aí depois entra aquele outra pergunta tua, que é o seguinte: o amadurecimento, a confiabilidade da empresa com a outra empresa. Sim. Então, está sendo muito positivo isso. A qualquer momento eu vou escrever alguma matéria sobre isso. Legal. Também, para realmente isso. Pessoas ainda conectam negócios, né? Com certeza. E na minha visão, isso é algo que
pelo menos enquanto eu ainda tiver vida, eu creio que não vai Substituir. ser substituído. E nada me faz crer que em algum momento na evolução humana ainda se substitua. Claro que vai se otimizar muito o processo, muita situação, como eu coloquei ali anteriormente, de projetos, produtos específicos que não tem a necessidade de haver aquela venda, que já se sofre a compra, né? Que daí é todo um processo, uma automação, a própria IA vai ter muita essa inteligência, mas principalmente para nós que estamos muito mais na venda de soluções, né? Eu acho que a IA ela pode ajudar muito em aproximar, de nos dar expertise aonde a gente está, né, para que a gente seja cada vez mais assertivos, mas substituir a formação do negócio, acho bem difícil isso no médio prazo, digamos assim. Carol, vamos lá? Vamos. Então, olha, o que eu falo para vocês é que eu posso falar que mais ou menos 40 a 50% da minha carteira de clientes, ela foi formada em feiras. Feiras. 40, 50? Olha que legal. Exatamente. Um bom número. E o que eu percebo também, que é o que está acontecendo muito comigo hoje, né? Esses clientes, esses prospects que se tornaram clientes, eles estão me gerando muitos negócios. Então, assim, como eu já tenho uma carteira muito sólida, com clientes, assim, que já têm um caminho, né, comigo de confiança, de construção, eles estão sendo os meus maiores geradores de negócios hoje, porque eles estão me indicando muito. Então, assim... Isso é o momento da aliança, né? É o momento da aliança. Quando transcende só a compra e venda. Exatamente. Exatamente. E eu, assim, eu falo pra vocês, esse ano eu participei de feiras onde vocês não podem nem imaginar. Eu fui, por exemplo, pra Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, sozinha. Uma feira agro. Agro, né? Uma feira agro. É bem interior, né? Bem no interior, só pra prospectar. Só pra prospectar negócios. Mas é um baita no mercado, né? É um baita de mercado. Um baita de mercado. Então, assim, eu falo assim, que é na rua onde eu fecho o negócio. Não... Exatamente. E eu tô sempre na rua. O bom, assim, de estar em São Paulo é isso. É a possibilidade de estar participando de feiras. Sim, hub, né? É um hub, Um exatamente. São Paulo é onde tudo acontece, né? Exatamente. Onde tudo acontece. Então, assim, eu acabo sempre me conectando com pessoas. Da mesma forma como eu recebo essas indicações de clientes, eu acabo indicando bastante negócios para os meus clientes também. O que é muito positivo. Porque hoje eu tenho parceiros que eles prestam serviços também, da mesma forma que eu presto. Então, a gente acaba criando aí uma rede de indicações que é muito, muito positiva. Isso, mais uma vez, é a aliança, é bilateral, né? Exatamente. Tipo assim, eu multiplico com o teu negócio, você multiplica com o meu negócio. Essa é a relação que se perpetua, né? A relação comercial que ela gera muita riqueza. Exatamente. E eu acho muito interessante quando você diz que são business, são negócios por indicação, eu acho isso aí fantástico, porque significa o seguinte, que eu estou fazendo o meu melhor ali para o meu cliente. Se o meu cliente está muito feliz, ele está me indicando. Com certeza. Isso é muito legal, Sim. entendeu, Carol? Então, eu acho essa parte de indicação é o boca a boca, né? E que realmente não muda. É um bom serviço, a qualidade, tá falando a verdade. Primeiramente, o nosso negócio, cara, nós que estamos ali na frente de ser um BDM, né? É sempre falar a verdade. Ela vai doer a verdade, em alguns momentos, Claro. mas... Cara, é mais fácil doer naquele primeiro momento que depois de causar um impacto, que a gente trabalha com o mercado internacional, as penalidades e o custo e as decepções são bem grandes, né? Exato. Então... Eu falo hoje que tudo é custo, né? Então, assim, a gente tem que mitigar o máximo possível esses custos para evitar que o cliente tenha problemas. Então, por isso que eu falo, né? Sempre quando eu tô com algum cliente novo na empresa, eu sempre estruturo tudo muito bem antes, eu faço esse acompanhamento para que o meu back-office dê continuidade no meu trabalho e eu continue fomentando novos negócios. Então... Isso é bem importante. Exato. Né? Essa transição de bastão entre setor, né, é fundamental também, porque quando a gente deixa espaço para ruído, acaba que às vezes aquele espaço, que às vezes é um pequeno interstício, ele acaba descredibilizando, né, acaba desabonando uma operação bem feita, uma venda bem feita, às vezes até uma sequência do nosso operacional que funciona muito bem, mas um pequeno detalhe que a gente deixa de passar, então é muito importante no processo de venda, às vezes a gente
quando converte um novo cliente, a gente sabe que a luta que é, né, de a gente às vezes fazer a conversão de um novo cliente para dentro da nossa carteira e começar nessa relação de confiança de, às vezes ele tira lá uma pequena fatia do movimento dele para que a gente dê essa oportunidade e às vezes a gente numa empolgação que conseguiu acaba deixando de passar alguma situação fundamental, então é muito importante não se ir pela empolgação, respirar, né, cara, transmitir tudo com muita precisão, porque essa empolgação, às vezes, quando a gente acaba não transmitindo tudo que precisa, pode gerar um ruído e aí perder tudo aquilo que foi construído. Foi muito bem colocada, a Carol colocou, né? É o seguinte, cara, até aqui é meu papel, daqui você me ajuda a fazer. Por que eu falo, cara? Nós, vendas, tá? A gente tem que estar sempre muito motivado, né? Muito motivado, a gente tem que estar com o ego super em chamas, né? Para a gente ter aquela motivação, para poder ir o dia a dia, né? Para você botar uma roupa que hoje a aparência é tudo. Infelizmente, a tua aparência ou ela fecha ou ela abre as oportunidades. Então você vai atrás de uma roupa, de um relógio, de um sapato, até do meio que você está vivendo, um automóvel também faz parte disso, né? Então, hoje a gente tem que ter essa automotivação, esse autocuidado. Aparência, barba, imagina as mulheres, né? Cabelo, tudo em unha. E você tem que estar lá no front, né? Você está no front. Porque não importa qual o CNPJ que tu está levando, mas quem está no front é um CPF, né? Que está lá. Então, o CPF tem que estar bem mentalmente para desenvolver negócios. E você tendo um back, você fica muito mais solto para ir além, né? Então você só delega e faz o quê? Administra, não precisa fazer o microgerenciamento, mas você vai administrando ali para você ter mais front lá na frente. Isso foi bem colocado, Carol. O que você está colocando, até anotei aqui, da vida do vendedor, né? A gente precisa, na Ecoante, a gente tem uma situação que a gente fala muito sobre papergia. Né? O vendedor com papergia, o que é? É aquele cara que tem muita participação, ele está presente integralmente. Exemplo, eu posso estar com você, Ronaldo, você como meu cliente agora, eu estou integral aqui com você, estou 100% te ouvindo, atento a você, atento à tua linguagem corporal, porque a gente não comunica só com a boca, só com a fala, né? Exatamente. Todo o resto comunica, então todo o resto conecta ou desconecta de fato. Exato. Então, se a gente acaba perdendo, às vezes, um contato visual, um espelhamento que seja corporal, acaba que, às vezes, a gente pode gerar algum nível de ruído nessa nossa comunicação que possa desabonar um início de uma relação. Então é muito importante a gente estar muito participativo, que é estar presente naquele momento, escuta ativa, né? Saber fazer perguntas certas também. E aí do papergia, o P de permissão, a gente se permitir de fato tomar a postura de ser autoridade naquele assunto que a gente está visando entregar a solução ao cliente, porque muitas das vezes a gente fica naquela de eu não preciso me pôr dessa forma, porque não é isso que, digamos, vai dizer quem sou. Não. Mas a gente precisa, sim, gerar espelhamento, né? Como tu colocou, muito bem colocado, em relação... eu não vou numa feira, né, de negócios, eu vou chegar lá da forma que eu passeio, da forma que eu tô no meu final de semana, né, ou até mesmo da forma que eu vou pro meu escritório no dia a dia. Exato. Né, porque o teu escritório já é aquela ambiência, às vezes, do teu network, das pessoas que tu já conecta, das pessoas que já convivem com você. Exato. Agora, quando você vai conectar com o próximo, existe muito eu me conecto com aquele que eu me assemelho. Né? A gente sempre está buscando pessoas que tem alguma aproximação, seja numa fala, seja num pensamento, seja na expressão corporal, na vestimenta, e aí o último, que é muito importante, é a energia, por isso que papergia. Essa energia, essa força motriz que o vendedor ele precisa carregar diariamente, né? Pode a casa estar pegando fogo, pode a vida estar caindo fogo, mas saber desassociar isso e principalmente saber encarar
os fatos como são, Uhum. não ficar deixando dores mal resolvidas, porque isso vai acumular, isso vai te detratar em atendimentos, Exatamente. isso vai fazer com que tu perca pontos de conexão num momento muito importante, às vezes no momento mais importante que tu tá com uma fluidez com um Uhum. potencial cliente, alguma coisa na tua mente te pega e faz com que às vezes tu perca aquela oportunidade. E eu coloquei aqui uma diferença entre o concorrente. A principal diferença entre eu e o meu concorrente Aham. nunca vai ser se eu represento uma marca X ou Y. Uhum. Sempre vai ser eu. Você, o A Jonathan. primeira, Exatamente. a primeira maior diferença entre eu e meu concorrente é eu, porque eu sou único e exclusivo. Uhum. A forma que eu atendo você, Ronaldo ou Carol, é única. Exatamente. Como eu faço você se sentir, Ronaldo, é uma forma única. Talvez os 3, 4, 5, 10 concorrentes que eu possa ter, nenhum deles tem aquele sentimento de quando a gente termina uma reunião, uau, que coisa agradável, pô, que conversa maneira, Exatamente. né? E aí, muitas das vezes, a gente não faz só o negócio focado na solução. Porque muitas das vezes, num mercado competitivo como a gente está e tão globalizado, as soluções, elas são muito equivalentes. Somente a solução por si só, num geral, não vai ser o motivo de escolha do cliente para o Ronaldo ou para a Carol. Uhum. Vai ser muito mais o como foi essa abordagem, como foi a escuta, quais foram as perguntas, Sim. né? Então, quem de fato consegue usar essa diferença que é nós mesmos, por isso que eu falo que essa luta, essa busca incansável de a gente nunca parar, Uhum. a gente sempre ser uma versão melhor do dia de ontem, né? Eu falo que o vendedor que consegue fazer uma avaliação no final do seu dia de quais foram os aprendizados daquele dia, né? Quais foram meus pontos fortes e quais foram os pontos que eu avalio no meu dia que foram pontos de melhoria. E aí no próximo dia eu buscar aplicar isso, tanto aquilo que eu fiz de positivo, quanto aquilo que Uhum. eu fiz de negativo, para que eu consiga todo dia ser melhor, melhor e melhor, que isso é a busca da excelência, né? E também a busca de adaptação, porque a gente nunca vai chegar no ideal perfeito, porque as pessoas mudam, o mercado muda, a forma de se comunicar muda. Uhum. Então, o vendedor mesmo eu falo que é o profissional de todas as áreas que mais tem que estar a todo momento se inovando Se desenvolvendo, e se né? desenvolvendo. Exatamente. E quando eu falo aqui em se desenvolver, não é só em técnicas de venda. Esse desenvolvimento principal, eu falo que é o desenvolvimento pessoal. Porque nós conectamos com pessoas e quando a gente não consegue entender nem a si, é muito difícil, genuinamente, eu conseguir conectar com você. É Exatamente. muito difícil, porque se eu já tenho ruído comigo mesmo, Uhum. quando a gente está falando com pessoas de níveis já de um alto desenvolvimento, essa pessoa, existe uma situação que é chamada, o Napoleão Hill fala sobre mastermind, né? É. E a gente tem É. muita sinergia, né? A gente tem muita troca aqui agora, tem muita troca de energia. E nós, seres humanos, nós somos muito sensitivos. Uhum. E quanto mais a gente busca por conhecimento, quanto mais a gente se desenvolve, mais sensível a gente fica. Então, mais leitura de um próximo a gente consegue fazer. Então, se a gente quer se conectar com pessoas de alto nível, de grandes empresas ou de médias empresas, a gente precisa cada vez mais estar nos autodesenvolvendo, porque é isso que vai trazer fundamentos para que a gente seja cada vez mais assertivo Concordo nos com você nossos networks 100%, exatamente. e principalmente nessa construção de confiança. Uhum. Essa construção de confiança, eu acho que parte muito disso, né? É uma coisa assim que eu falo que é o que eu sigo hoje na minha vida, são 3 pilares muito importantes, que é eu estar bem com o meu corpo, digo, estar em movimento, fazer exercício físico, isso pra mim é essencial, é algo que eu não abro mão na minha rotina. Uhum. Perfeito. É a questão do meu mental, então assim, eu estar em desenvolvimento, hoje eu faço terapia, na verdade é uma mentoria, né, há 4 anos, então assim, eu comecei a me desenvolver, imagina, com 22, 23 anos, já comecei a fazer uma mentoria guiada desde aquela época e eu vejo assim que isso foi essencial para profissional que eu sou hoje,
né, pro nível de sucesso que eu tenho hoje dentro da minha carreira. Então, assim, foi muito Que legal. positivo. E eu falo que é a questão espiritual. Então, É. assim, a gente... É a tríade, né? É a tríade. é É tríade. Não portal tem... do espírito. Se vocês forem ver o símbolo da Equant, ele tem a tríade aí. É, Mas aqui a gente está exatamente. usando educar, expandir e inspirar. Aham. Mas tem tudo conectado em relação a corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, assim, hoje a questão de eu estar bem em vendas, de eu estar me dando bem, me sucedendo, enfim, é referente a esses 3 pilares estarem em equilíbrio. Uhum. E o sucesso, ele é a consequência. Exatamente. Claro, claro. Ele é a consequência. Porque o sucesso, ele é um compilado são sucessões de decisões certas que você toma na vida. Exatamente. E o Né? sucesso é único. É único. É único. É a pessoa que faz o sucesso. Né? E o teu sucesso é diferente do meu sucesso. É. Porque a tua jornada é diferente da minha jornada. Exatamente. A tua história é diferente da minha jornada. O sucesso Né? E quando a gente fala fantástico. em sucesso, não é só o êxito financeiro, nem de Não. longe, né? O sucesso é, de fato, você saber... Eu falo que o sucesso, a base do sucesso, a gente já parte de você saber o porquê você faz o que você faz. Ponto. Uhum. Isso aí já é um fundamento base. Uhum. Porque quando a gente não sabe o porquê que a gente faz o que faz, tem até um livro do Cortella que Uhum. fala sobre isso, né? Por que nós fazemos o que fazemos. Uhum. E tem um do Simon Sinek também que fala muito sobre isso. Isso né? eu não sabia. Comece pelo porquê, que é e depois por que fazemos o que... Não, por que você faz o que faz? Acho que é algo assim, tá? Que é um complementar do comece pelo porquê. Então, assim, quando a gente tem um porquê muito claro, a gente vai saber o caminho que a gente precisa percorrer e se desenvolver, né? E Sim. tem muita gente que não se abre a um desenvolvimento externo, né? A buscar ferramentas como a Carol buscou ferramenta de uma mentoria já lá com 22, 23 anos, e isso fundamentou, né? Fez com que você hoje se formasse a Carol que é hoje. E esse sucesso de hoje foram sucessões de decisões que não só assertivas, com certeza teve erros, né? Mas é isso que fomenta o sucesso também. Sim. Porque eu falo que melhor do que uma não decisão é até uma decisão errada. Uhum. Tipo assim, porque a não decisão é pior. É melhor você tomar uma decisão e que seja errado e que aquilo ali te dê formas de avaliar e melhorar do que tu ficar numa inércia. O arrependimento dói. Dói. Então você não pode se arrepender. Perfeito. Então você tem que tomar a decisão, mesmo Seja qual for. Seja qual for. A decisão vai doer menos do que o arrependimento. Isso não tem a menor dúvida. Né? E tu falou ali antes sobre verdade, Uhum. e no comercial, nas vendas em si, é uma coisa que é a base da base da base. Porque tem muitos vendedores que eles têm medo de conversas, né, Carol? de conversas necessárias. E francas, Não né? porque tem muita gente Exatamente. que fala assim, ó, eu já tive à frente de vários vendedores na minha carreira. Eu também comecei muito cedo, Uhum. tive à frente de vários projetos, tive também à frente de um time de um laboratório alemão, da Bayer, anos atrás. E assim, o que eu mais ouvia era, mas essa conversa é difícil, mas isso é difícil. Eu sempre, já desde muito novo, eu falava, mas não é que é difícil, é necessário. Sim. A dificuldade está no teu entendimento sobre isso. Uhum. É uma conversa necessária. A partir do momento quando a gente tira esse difícil do meio, já dá fluidez. Já dá fluidez, ó. Uhum. E principalmente a abertura para trazer verdade. E verdade é verdade, não é omissão. Não é dar um jeito de contar uma história, né, para descontextualizar uma situação, para que seja favorável de uma decisão, para que você de fato sofra uma compra, mas a consequência ela vem. E quem vai pagar essa consequência é o cliente. E o cliente, uma vez que descobriu isso, e como já dizia nossa mãe, nossos avós, cara, a mentira tem perna curta. Verdade. E uma vez que tu perdeu a confiança, que é o que nós estamos abordando aqui, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Então, assim, é preferível, às vezes, não efetivar uma venda naquele momento, mas ter uma oportunidade de se perpetuar mais à frente, numa nova oportunidade, do que tu quebrar aquela relação que estava sendo... Com certeza. Né? Com certeza. Então, a perpetuação comercial, ela está muito atrelada à verdade. Né? Muito, muito atrelada à verdade. E pegando aqui, eu quero trazer história de vocês. De qual a negociação mais desafiadora que vocês tiveram,
mais desafiadora e que mostrou que a confiança mostrou que abre mais portas do que qualquer relação a valor ou preço. Vocês conseguem recordar? Sim, eu consigo. Carol, vai você Quer fazer primeiro. as honras? Já tens uma no pente? Se já tem no pente, então faz as honras, Ronaldo. Não, o meu é uma empresa aqui de Santa Catarina, daqui de Itajaí, faz o segmento náutico e não era meu segmento é da indústria naval e eu fui chamado por um amigo que nós trabalhamos juntos no projeto. E ele falou, olha, eu estou precisando desse X material, desses materiais que isso vai impactar na minha produção. E eu falei, ok, mas deixa eu entender o fluxo, né? E desse fluxo dos negócios, eu botei todo mundo na mesa. Primeiro eu diagnostiquei que não tinha uma comunicação clara entre os departamentos. E isso estava impactando em toda a cadeia de fornecimento. Desde Então, a área de projetos. exatamente. Então eu peguei o projeto, o departamento de compras, o financeiro e o Comex, né, que entra ali a parte de Fez logística. a integração de tudo. Exatamente. Eu botei todo mundo na mesa, eu falei, agora vamos conversar, né? Qual é a tua dor, qual é o teu problema e o que está te afetando? O produto não está chegando. O Comex, o meu tempo do transit time é X. O financeiro, eu não tenho fôlego financeiro para pagar antecipado. Então, eu fui começando a analisar e diagnosticar. E dentro desse diagnóstico, eu falei, existe uma solução. Mas essa solução a gente tem que sentar, pelo menos em 10 dias, para a gente poder começar a estruturar essa operação. E daí nós fizemos a nossa primeira operação. Foi um negócio assim bem ajustado, porque eu estou trabalhando com 2 culturas, com a cultura brasileira, que os modus operandi é totalmente tipo, vamos ver o que vai acontecer, e com o meu time da Alemanha, que é extremamente né, by the book, né? reto. E começamos a alinhar as operações fora. A gente tem um produto que é um produto químico, que é perecível, que entra no transit time, que tem que ter umas classificações IMO, enfim. Tem todas umas características e umas nuances aí que vão impactar aqui na produção. Alinhamos o primeiro, foi muito positivo, e eu falei, temos condições de atender, mas tem que ser dentro desse meu modus operandi, porque fora isso vai dar confusão. Um vai falar X, outro vai falar Z, o outro vai falar que é verde e amarelo. E eu comecei a conduzir isso e hoje estamos 6 anos nesse nosso cliente, fornecendo esse monoproduto, né, do poliproduto que a gente fornece, esse é um principal, e 6 anos a operação é redonda. Né? Então nós temos todas toda a análise do transit time, nós temos todos o controle, desde a produção do produto até a chegada aqui da aplicação. Então, 6 anos trabalhando nisso, foi um caso de sucesso para mim absurdo. Hoje a gente está fidelizando o cliente, né? Outro ponto que eu vou chegar, aproveitando esse gancho, o vendedor tem que ficar muito atento, né? Porque você pode fazer 2 vendas, né? A venda de novos negócios através de prospecção ou aumentar o teu portfólio dentro do teu cliente Desenvolver novas ativo. soluções. Exatamente. Ver as dores dele, né? Exato. E você entrar ali como eu estava entrando. Eu não estava entrando como vendedor, eu estava usando toda o meu conhecimento, o capital intelectual, para desenvolver alguma coisa para ajudá-lo e dentro dessa ajuda desenvolver mais negócio, que realmente aconteceu. Hoje ele é um cliente do segmento náutico e ele, dentro do campo do meu segmento da receita, ele me dá 75% de receita. Então, e outra Uma coisa, participação bem grande. o vendedor hoje ele tem que pensar o seguinte: hoje eu vou sair, eu tenho que procurar negócio para pagar o meu salário e para pagar o salário dos caras que trabalham comigo. Isso é fato, que a gente que gera receita para as empresas. Então, tu pode ter o melhor financeiro, você pode ter o melhor CEO, mas o cara de venda tem que ser muito bom também. Com certeza, com Né? certeza. É a venda que traz resultado para dentro, né? O CFO, ele vai ter trabalho a partir do momento que tem receita. Né? Então, o princípio de tudo é sempre a venda, né? E o que tu colocou em relação a esse cliente, essa negociação,
o que fez tu ter êxito e tá 6 anos hoje, tá trabalhando com ele, com certeza não foi a pressa de vender algo para ele. Sim, foi entender, diagnosticar. Exato. E eu falo que não só o diagnóstico. Você fez também Você colocou o interesse do negócio à frente do teu, que é uma premissa básica, eu acho, de um Exatamente. bom atendimento. Uhum. Quando eu coloco o atendimento, o desejo, a necessidade do meu cliente antes do meu. Porque o vendedor, ele tá motivado e o objetivo dele é fazer uma venda. Só que esse é o problema dos vendedores hoje em dia, essa ânsia de fazer negócio, Uhum. e aí é que se perde o negócio, Exatamente. né? Porque tu não consegue entender Tu não fideliza. isso, Também. e tu não consegue entender a operação dele para tu atender ele da melhor forma, Eu falo né? que E é- aí fidelizar ele. Não, Não, pode ir, por favor. Eu falo que é uma construção de caminho. Então, Uhum. assim, a gente tem que aprender a construir. E essa construção, ela pode levar um tempo maior, tem outras que menos. Sim. E eu vejo, assim, que as pessoas hoje, elas têm uma ânsia para que as coisas aconteçam o quanto antes. Eu me incluo um pouco nisso, porque, querendo ou não, a gente é vendedor, a gente tem meta para bater. A gente tem meta para bater. Não somos ansiosos. Mas eu acho que a experiência nos dá um pouco de calma pra gente entender Exatamente. que tudo tem a sua hora certa. E essa calma do vendedor, eu falo que é o teu funil de vendas está alimentado ali, né? Ter várias oportunidades em paralelo, né? Para que tu tenha negócio em fase embrionário ali, que é, eu digo, a fase semente. Uhum. Tá começando a entender a operação para gerar a solução, a oferta. E tu tem que ter negócio já que já tá amadurecendo, negócio que já tá ponto a colher, né? Negócios que começaram agora, mas estão em fase de validação, Uhum. para daí ganhar tração e ganhar escala, que daí vai estar muito no momento de gerar confiança, de daí de fato começar a transformar você como talvez um principal fornecedor daquela solução, porque possivelmente dentro dessa indústria que você atendeu, não foi feita uma transição você para a tua empresa de imediato, né? Não. Isso deve ter acontecido aí o quê? Ao longo do quê? De um ano? Por aí. Foi o negócio saiu, tipo assim, não vamos acreditar porque nós temos problemas. Então foi difícil, né? Foi mais ou menos isso, em torno de 8 meses até a operação ficar bem redonda, a comunicação interna ser bem, sem nenhum ruído, clara, né? E até que chegou e falou, temos que trabalhar assim, não podemos mudar a receita, entendeu? A receita tem que ser essa. Para todo mundo ter êxito nas operações, porque o que acontece? Se faltasse esse produto, a produção não produzia. Sem produção, não recebia os aditivos do contrato. E aí é uma bola de neve, a gente sabe disso. Então, tive que conversar muito, abrir a cabeça de muitas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas acham que você é o maioral, que você sabe tudo. Não, você está trazendo está diagnosticando e está tentando, da melhor forma, customizar essa operação para que não haja problema. Como eu falei, nós trabalhamos em comércio exterior. Qualquer deslize, penalidade envolve muito dinheiro. Porque o tempo exatamente. é algo que mais envolve dinheiro numa operação dessa, né? Sim. E o que tu está colocando vai muito atrelado a, de fato, tu conseguir não só entender a demanda da empresa, né? Mas, pô, o trabalho que você fez praticamente para fazer o negócio acontecer. Foi uma consultoria entendendo a transição, a operação do negócio, né? Quais eram os ruídos que tinha entre cada setor. E uma outra coisa é que o vendedor, num geral, ele nem sempre vende só para o cliente. Às vezes ele vai ter que vender para a direção da empresa, ele vai ter que vender para o time interno, para a operação, né? Então a gente está vendendo a toda hora e a maioria das vezes não é só para o cliente. Porque a maioria, vamos colocar assim, quando a gente está vendendo principalmente soluções e projetos, existe um processo, existe um caminho, né, para se fazer aquilo. Só que as demandas, elas vêm acontecendo e quando a gente tem algo muito rígido e aquele caminho ali a gente não consegue fazer alguma adequação, acaba que a gente não consegue
gerar negócio. Então, o Exato. vendedor, ele tem muito essa percepção, né, de entender o que precisa ser feito, qual adaptação precisa ser feito para que o negócio gire, para que atenda a necessidade da empresa em bater metas, em gerar receita, em fazer aquisição de novos clientes, mas que atenda também a necessidade do cliente. Exatamente. Uma coisa assim que eu falo, que hoje eu acabo não somente vendendo para o meu cliente, mas eu tenho que vender a ideia internamente também. Então, por isso que é muito importante a gente manter uma boa comunicação interna. Não somente com a minha diretoria, mas com o meu back-office, com o meu operacional. Porque, querendo ou não, essa construção de caminho, ela é unida. A gente não vai construir algo sozinho. Sim. Né? Então, para a gente não abrir espaço para um cliente insatisfeito, a gente tem que ter essa estruturação Verdade. muito bem feita. Exato. Porque o cliente que ele está satisfeito, ele dificilmente olha para a concorrência. Olha para a nossa concorrência, olha para o lado. Sim. Então, assim, eu falo que hoje todo cliente novo que entra, eu acompanho de perto, eu faço todo esse processo de estruturação. Até que todo mundo esteja, de fato, adaptado. Integrado também, né? Ali. Exatamente. Para que não se tenha problemas. E vou contar um pouquinho de uma história. Foi um acontecimento para mim até que foi um pouco difícil, mas ano passado, início desse ano, mais ou menos, eu acabei perdendo aí um grande cliente. Não perdendo, a gente tem uma boa relação hoje, mas foi um momento bem difícil. Eu acho que você comentou comigo no último encontro nosso. E aí foi algo, assim, muito legal, porque foi o momento que eu mais me reinventei. Hoje eu posso dizer, assim, que eu consegui abrir uma grande quantidade, assim, de empresas novas que estão trabalhando com a gente. Estamos com muitas parcerias, muitas negociações que eu jamais imaginaria no começo desse ano que a gente está fazendo agora. Que legal. E muito por essa questão de eu sair da minha zona de conforto e realmente botar o crachá, ir pra feira, botar minha cara a tapa, entender hoje a minha rede de contatos, como eles poderiam me ajudar e abrir negócios. E assim, eu tenho um cliente em específico, inclusive hoje a gente teve acabou de ter uma reunião com ele veio presencial aqui em Itajaí conversar um pouquinho com a gente. E basicamente, assim, ele migrou 80% do volume dele que estava com outro concorrente para nós. Legal. Né, por meio de negociações muito agressivas, uma base muito bem estruturada. E, assim, a gente se conheceu há 3 meses. Que legal, assim, né? Eu falo que é um case de muito sucesso, porque teve a estruturação, a confiança, que foi um elo que a gente está construindo, porque, querendo ou não, é algo novo. Mas é o que eu digo, que é parte da minha essência, né, de eu ser uma pessoa muito genuína. Eu ser eu mesma quando eu tô vendendo. Muito bom. Verdadeira, né? Ser verdadeira. Íntegra. Exatamente. Exatamente. Acho que o vendedor de sucesso o princípio é a integridade. Exato. Porque quando a gente veste máscara, Não, né, um personagem pra... Cara, não conecta igual. Não, você não conecta, você não vira referência. Não. E as pessoas sentem. Exatamente. Eu não lembro agora exatamente o percentual, mas saiu uma pesquisa que, não lembro se era 80%, 60% da imagem que a gente passa pro outro, na questão da comunicação, é da comunicação não verbal. Né? Então, assim, é muito importante. A gente sabe quando o outro não tá sendo verdadeiro. A gente sente isso. A gente sente. E outra coisa, a gente tem que estar sempre disponível, né? A disponibilidade é fundamental hoje em dia, em função de todas as ferramentas que a gente tem. Então, é difícil a família entender isso, né? Por exemplo, chegou um momento da nossa carreira que a gente tem que ter disponibilidade. E, por exemplo, a gente está falando com um gerente de uma plataforma de petróleo que vai precisar de um produto tal, X, Z, que ele tira a foto, já te manda pelo WhatsApp e fala, cara, eu preciso do preço, prazo para ontem. Então, essa disponibilidade, né? Eu que trabalho nesse segmento, a parte de petróleo e gás, a parte de suprimentos de produtos, de automação e tudo mais, eu sofro muito isso. E a família, às vezes, não entende isso, né? Eu tô ali brincando com meu filho e tal, pô, olha...
eu olho no WhatsApp, vejo, pô, isso é do grupo, isso aqui não me interessa agora, pô, mas esse cara tá falando comigo agora, eu preciso dar uma atenção para ele, mesmo que 5 minutos falar, cara, ok, recebi, tô trabalhando nisso. Simples. Então, a disponibilidade, lembra lá dos 3 pilares, on-time, full-time e online? Sim, até anotei aqui. É isso hoje em dia. Mas essa venda tem que ser feita dentro de casa também. Às vezes a gente vende tanto fora e dentro do negócio e a gente deixa de vender dentro da nossa casa. Vender que isso faz parte do nosso ofício, né? E que da mesma forma que nos traz formas de, às vezes, nos permite a estar mais presente e tá, às vezes, viajando junto à família, né? A gente tem mais mobilidade, Sim. mas ao mesmo tempo, quando a gente tá no nosso dia a dia em casa, ele também pega uma fatia do nosso dia, né? E rouba, às vezes, algum momento. Mas eu falo que, assim como a gente tem meta para venda, a gente tem meta de venda. A gente precisa ter isso alinhado com a família, de quando a gente chegar em determinado objetivo em comum, a gente vai celebrar isso junto, porque a nossa família em casa, ela faz parte disso também. Porque é a família que sustenta a nossa correria do dia a dia, né? É a nossa família que, no final do dia, quando às vezes tem um dia que dá tudo errado, né? E a maioria dos dias, às vezes, dá tudo errado, né? Ela tá ali pra te apoiar, né, cara? A família tá ali. Né? No dia bom, no dia ruim. Pilar, né? E às vezes a gente deixa de celebrar com quem é tão importante. Né? A gente alcança o objetivo que a gente queria e a gente acha que, pô, é mérito meu. Não, é nosso. Mas vender isso para a família, envolver a família nisso, eu vejo que é uma das soluções muito importantes, assim, sabe? Tu incluir a família no... Aquele objetivo é nosso. Olha, aqui, vamos dizer, tudo com o meu filho, com a esposa, esse aqui é o objetivo da nossa família. É chegar aqui, porque isso aqui vai nos permitir fazer A, B, C. Mas quando chega ali, celebra. Celebra. Contempla aquela conquista. Às vezes a gente chega num patamar que a gente desejava e a gente chegou ali, a gente já está olhando mais à frente e a gente chega nesse outro objetivo e a gente está olhando para o próximo e aí isso faz com que a gente de fato fadigue, porque a gente não para contemplar aquilo que a gente já construiu. Verdade. E aí é difícil de fato tu sustentar aquela motivação. E você fica distraído, né? Você falou um negócio certo, né? Um dia eu tava lendo uma matéria aí dentro de um avião e eu não me lembro realmente, foi numa revistinha dessa a bordo, o cara falou um negócio muito legal, assim, resumindo, ele falou assim, você é um cara de sucesso, você saiu do meio que você tava, subiu um degrauzinho e você tá nesse meio. Se tua parceira, tua família acompanha você nesse mesmo patamar, cara, é também um sucesso. Né? É um sucesso, no grande sucesso que ele falou, que é um sucesso familiar. E sempre celebre. Sempre celebre. Você vai ver nos meus posts lá, eu botando, celebrando a vida. Sim. Eu vi que tu colocou ontem, ontem, eu acho que tu colocou lá na Praia do Cascalho, né? Exatamente. Tava eu e minha querida catarinense lá. Cara, eu tô celebrando porque, cara, graças ao bom Deus, cara, a gente tem saúde. A gente... parte do princípio, temos saúde, cara, estamos perfeitos. Temos vigor físico. Exatamente. Né? Então, somos bem intencionados em tudo que fizemos. Vamos celebrar isso aí, vamos dar, pô, entendeu? Tem que comemorar. Agradecer. A vida, né? A vida é motivo de celebrar todo dia. Exato. Eu fiz uma pergunta esses dias, até eu usei isso para minha filha Pietra, porque agora ela tá entrando na fase de adolescência. E acordar às 6 horas da manhã é um desafio. E às vezes acorda naquele humor e tal, e aí eu gosto de fazer essas perguntas, e eu fiz para ela agora recente, foi na semana passada. Falei para ela, filha, qual é o sentimento, o que tu sentiria, pensa nas sensações e no que tu faria se tu ganhasse R$1 bilhão. Por mais que ela é muito nova, né, ela não tem ainda essa ordem de grandeza, mas ela é bem safa, ela é bem inteligente, bem esperta, e ela começou a projetar algumas coisas, né, e como é que tu se sente? Eu estaria muito feliz, assim, assado e tal. Você tá, filha, mas assim, se esse 1 bilhão custasse o dia de amanhã, que o papai não pudesse acordar, ou você não pudesse acordar, ou sua mãe não pudesse acordar, você... não valeria nada. Então, assim, a vida
vale muito mais do que 1 bilhão, do que 2 bilhões, do que 1 Exatamente. trilhão. Então, por que que a gente não acorda todos os dias de peito aberto, seja com problema ou sem problema? Porque com dinheiro ou sem dinheiro, o problema existe igual. O Verdade. bilionário tem problema de bilionário. É. O Exato. milionário tem problema de milionário. O pobre vai ter problema de pobre. O Exatamente. rico de rico, independente a classe, o status, qualquer coisa Aham. que seja, a vida ela tem problema. Só Sim. que as condições externas não podem influenciar a nossa perspectiva interior, né? E principalmente a visão que a gente tem de médio e longo prazo, né? Porque Verdade. nós, seres do bem, a gente é pautado pela verdade e sempre fazer o nosso melhor por negócios, por pessoas, por vidas que seja. Então, assim, na visão que eu tenho de planta e colhe, não tem Uhum. como a gente não colher algo bom. Só que vai existir momentos que a gente vai passar por momentos desafiadores, mas tá olhando à frente que nós vamos chegar ao momento de colher tudo que nós estamos plantando e nunca deixar de plantar o bem, Uhum. né? A Isso. verdade, Aham. a melhor entrega. Muitas das vezes eu já cansei de fazer negócio e de estar semeando às vezes no negócio do cliente para ganhar espaço, ganhar confiança, de às vezes ser operação ali que praticamente tu não ganha, não tem resultado financeiro, tu não tem êxito com aquilo, mas por crer na competência daquilo que está sendo feito e saber que a gente vai escalar aquilo ali e num curto espaço de tempo ou no médio espaço de tempo a gente vai estar tendo êxito e vai fluir muito mais demandas. Eu vejo muito como você colocou ali, Aham. de entrar na empresa, seja por qual solução, seja por qual produto, Uhum. né? Entrar, digamos, pela dor mais latente que aquele cliente tem naquele momento, mas sempre buscar se aproximar da empresa, entender melhor o processo, o business da empresa em si, Exatamente. os desafios dela, para que a gente consiga trazer novas soluções para ele. Mesmo que às vezes a gente não tenha no nosso escopo ali, a gente consiga desenvolver. Sim. E aí a gente vai aumentando cada vez mais o elo de confiança, cada vez mais ele vai aprender a contar conosco, sendo um braço estratégico do negócio dele, né? E aquilo que você me colocou ali fora ali de ser um hub de negócio, a própria Ecoante hoje, Uhum. ela já é um ecossistema de soluções para empresas, né? Desde soluções Uhum. para times comerciais, para vendas, Uhum. para liderança, cultura organizacional e também de soluções financeiras, inteligência financeira, né? Mas dentro do exemplo de vendas, a Aham. gente tem um produto chamado Flechas. Esse produto ele é muito focado em a gente desenvolver competências humanas dentro daquele processo de vendas que o cliente tem. Mas muito das empresas às vezes não tem um processo também bem Bem pensado. pensado. É. E aí a gente faz um diagnóstico. Não é a expertise, não é o interesse nosso trabalhar na parte de processo, Uhum. mas a gente tem toda a competência de fazer um diagnóstico, saber o que precisa ser feito, e nós temos a solução através de um parceiro, que é a Trino Tecnologia. Uhum. Eles fazem toda a parte de processo, eles têm até agente de IA, eles Entendi. desenvolvem agente de IA para aquele negócio. Então a gente otimiza tecnologia, processos com esse despertar humano. Entendi. Porque eu falo que não adianta CRM, não adianta você ter um bom networking, Uhum. não adianta você ter uma boa base de leads, de dados, se você no teu dia a dia não tá desperto para fazer o teu melhor, se você tá todo dia procrastinando, se tá todo dia reclamando da vida, Pois é. se tenta 2, 3 vezes algo e aí as primeiras 3 tentativas dá algo errado, já para pelo caminho. Então, assim, a gente precisa ter a constância, que é aquilo que Uhum. nós falamos até anteriormente, né? A consistência vence a velocidade sempre, Exatamente. né? Eu quero até trazer, Ah. eu quero trazer uma pergunta bem breve para vocês, só para Uhum. um insight aqui de quem está nos acompanhando aqui sobre prospecção, já que a gente falou muito sobre prospecção e relacionamento. Se você, Carol e Ronaldo, tivesse que hoje prospectar do zero, qual seria o primeiro hábito que você teria que adotar? Ou que vocês já adotaram, né? Prospectar do zero. Pensa que hoje foi tirado tudo de vocês a nível de relacionamento, vocês chegaram num país diferente como você já chegou, não tem base de relacionamento nenhum, uma prática que é um pilar, que é um fundamento principal que vocês fariam.
Eu acho que é o mapeamento e é do que hoje a gente está buscando. Então, a gente precisa entender hoje o que a gente quer, né? Vamos supor, hoje você quer prospectar por segmento? Tá. Quais são as indústrias que atendem esse segmento? Qual é a região que você quer focar? Porque, que nem a gente falou antes, Uhum. vender é estar presente fisicamente. Hoje é essencial estar presente. Então, será que vai ser realmente eficiente, vamos supor, você ficar prospectando em diversas cidades, Sim. na qual você talvez não possa estar presente? Então, assim, você entender o seu objetivo e realizar esse mapeamento, ele na minha visão, é essencial. Que é a direção. Que é a né? direção. É o planejamento, né? É o planejamento. Exatamente. Tu seguir aquilo até começar a ter frutos, né? Exatamente. É. E só rapidinho, Vai, Carol. só finalizando, né? Eu tive que basicamente fazer isso em São Paulo. Eu comecei uma carteira do zero, né? Como eu falei antes. Então, assim, além de realizar todo esse mapeamento, eu tive que entender onde que eu poderia encontrar essas pessoas. Numa feira, num LinkedIn, enfim. Quais são as ferramentas? Nós Né? temos quase a mesma história, né? Porque quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, ontem eu estava até falando isso no network, que eu patrocinei, que eu acho muito legal também. Depois eu vou dar uns bizus aí para a galera de vendas, que foi justamente isso. Eu cheguei aqui em Santa Catarina em função de um projeto militar, que inclusive, graças a Deus, foi lançada as fragatas aí, né? Foi agora nessa semana? É, né? eu vim exclusivamente para esse projeto, né? Onde que eu fazia o ponto focal das demandas e com o meu time lá da Alemanha. E com isso, claro, oportunidade, disponibilidade, aumentei o portfólio nos meus segmentos náuticos, né? E sucessivamente comecei a me envolver em alguns segmentos e comecei a ver o seguinte, planejamento, né? Eu tive educação militar, fui militar, então a gente tem sempre o seguinte, é planejamento para que nada dê errado, né? Então eu comecei a me planejar, comecei a entrar em umas associações, entender associações, aumentar o network, ver e feiras presenciais. Eu falo o seguinte, né? Eu falo lá em casa que as feiras que eu vou não é para turismo, né? Porque eles pensam que eu vou para turismo. Sim. Não estou indo para turismo, eu vou para negócio. Não vou para festeirê falando catarinense. A gente vai para negócio. Então existe todo um pré-trabalho antes de ir para a feira, para saber quem está presente, quem são as pessoas. Enfim, existe isso aí para um outro papo, né? Se prepara, né? Exatamente. Não chega lá de paraquedas. Né? Não. A gente sabe quem são as pessoas, os leads, as empresas, e enfim. Mas a preparação é tudo. É exatamente o que a Carol falou. É você sair do macro e vir fazer até um micro ali para não dar nada de errado. E depois, cara, força, fé e foco, né? É aquele negócio. Sabe que o estúdio aqui, os 3F é isso? É mesmo? Aqui é F3. F3, é. E significa isso. É mesmo, depois é. Significa isso. Olha essa Foco conexão. Então é aquela história, né? Eu li um livro nos anos 80, muito legal, do Ricardo Sandler, que é Quem Não Faz Poeira Come Poeira, né? Isso lá nos anos 80, o cara estava se modernizando ainda, né? Com a máquina de escrever, enfim. Ele pegou a segunda geração da empresa do pai dele e esse livro me marcou bem. Então é o meu slogan. Quem não faz poeira, cara, obviamente vai comer poeira. Com certeza. Então... O que tu está colocando, vocês dois colocaram sobre direção, é um princípio básico, tanto que no Flechas, que é o nosso método de vendas, a gente coloca lá, né? Que é guio, conecto e fecho. Né? Mas entre esse guio, conecto e fecho, existe outras segmentações que a gente coloca lá, que a direção gera precisão. Né? E eu coloquei aqui que muito mais importante de saber aonde você quer chegar é você saber onde você está. Sim. Porque um avião não decola, sei lá, sai daqui para o Rio de Janeiro, ou sai daqui para São Paulo, se ele não saber onde ele está. Ele precisa ter um plano de voo do ponto de partida. O plano de voo é o ponto de partida que você está. Exatamente. Então, quando a gente vai para uma feira, quando a gente vai para o nosso próximo dia, seja de prospecção, de negócio, é muito importante ter aquele dia já desenhado, né? Ter espaço sempre para que a gente consiga absorver coisas do dia, que às vezes acontece. Eu acho que o comercial ele precisa ter esse
considerar esses espaços, porque o dia é dinâmico, do dia comercial, né? Às vezes vai aparecer alguma coisa daquele dia, mas já ter ele 80% definido. E a mesma coisa, você ir para uma feira. Uhum. Fazer esse trabalho prévio, direcionar para ter um objetivo, Exato. mas saber aonde você vai parar, saber quem você vai visitar, porque senão essa direção acaba sendo consumida pela distração. Tu chega lá na feira, começa a olhar tudo bonito, tu vai em tudo que é lugar, menos nos locais que de fato era interessante a você. Sim. As empresas-chaves, né? Para você Aí desenvolver. tu chega lá e encontra um negócio que é legal, que às vezes não tem nada a ver com o teu negócio, não tem nada a ver com aquilo que tu havia se planejado, ou tu não se planejou, mas que faria sentido você visitar. Mas você ficou lá distraído 1, 2 horas no stand, trocando uma ideia, sem objetivo nenhum, porque de fato não traçou uma rota. Pois é, Né? exatamente. Se traçar uma rota é muito objetivo. Pô, eu vou traçar minha rota aqui, pô, eu consegui cumprir, sei lá, eram 4 clientes importantes aqui na feira que eu precisava me relacionar, beleza. Pô, sobrou tempo. Eu vou dar uma volta a mais, vou me relacionar mais, beleza. Só que primeiro faz aquilo que foi previamente Exatamente, o teu planejado. principal. Né? Sim. Isso. Que daí vai muito ali a teoria do Pareto, né? Faz o que tu se predispôs a fazer, né? Que 80% do teu resultado vem de 20% do teu esforço de fato. Né? Mas esse esforço, quando se fala em 20%, ele é muito atrelado em você não se distrair. Cara, Exatamente. Se é aquilo ali, faz aquilo ali. Faz aquilo ali bem feito. Porque aquilo ali bem feito, ele com toda certeza, ele vai dar muito mais resultado do que 80% distraído dentro da feira. Você falou um negócio muito legal aí, cara. Hoje, a Carol começou, né? Carol, porra, né? O planejamento é tudo, tá? Isso é fato. Então, eu tive agora ontem eu tive na Logistic, né? Eu fui focado em 2 empresas. Então, qual foi meu trabalho? Inclusive, eu peguei até um parceiro de negócio que nós trabalhamos em conjunto, que trabalha na parte de despacho aduaneiro. Eu falei, ó, eu vou na empresa tal, eu tenho que procurar fulano, beltrano, ciclano. O que eu faço? Eu dei uma olhada, eu abri quem são os expositores, mapeei as empresas, vi o que dá de match com o meu negócio, né, na parte de comércio exterior. Que depois eu fui, cara, planejamento é tudo. Depois eu fui no LinkedIn de da empresa, vi comercial vai estar lá na feira, fato. Vi as pessoas, fiz o print da carinha das pessoas, entendeu? Coloquei o nome e montei ali, tipo, tendo um PowerPointzinho, depois eu fiz um print do print que fica dentro do meu celular, que eu fico com as fotos e o nome das pessoas. Cara, quando eu já chego na abordagem lá no stand, na empresa XYZ, eu já chego, já sei que a Carol é formada, que fala a língua, que a gente tem sinergia, que a gente tem alguns amigos em comum, eu já chego e falo, ô Carol, como é que você tá? Tudo bem? Que legal você tá aqui. Cara, a abordagem é totalmente diferente. Porque a pessoa fala assim, o cara tá preparado para conversar comigo, né? Então, dá trabalho. Você tem que se dedicar ali 1 hora, 2 horas, né? Mas dá o trabalho. Outra coisa muito interessante é você tem que estar sempre informado, né? Lembra dos pilares lá, do ON, do FUFA? Você tem que estar lendo, cara. Então, eu recomendo também, isso é um bizu. Eu trabalho muito com o Google Alerta. O que o Google Alerta faz para mim? Eu boto o nicho do mercado que eu atuo. Então, tudo que está acontecendo publicado, eu vou recebendo no meu e-mail, que eu tenho um Gmail só exclusivamente para obter essas informações. Através dessas informações, eu já vejo, eu faço o filtro de Sócrates, né? Isso serve, isso é legal, fica dentro da minha caixinha. E depois ali me dedico ali uns 20 minutos, vou lendo a matéria, legal, vai para meu HD aqui. Sim, vai processando. E aí, a assertividade da visita externa, hoje em dia você não vai mais vender para o cara lá. Vai falar, eu tenho um copinho, vou querer vender. Geralmente, meus e-mails de solicitação de visita, eu tenho uma assertividade de mais de 85%. Eu tenho essa minha estatística que eu faço isso. Eu falo o seguinte, olha, e eu estou trazendo uma outra modalidade também, o Café Token, né? A gente fala o seguinte, cara, não precisa sala de reunião, eu só estou passando aí no período de tal a tal, me encontra na recepção, né? E aí eu vou dando as gatilhadas. A minha gatilhada é o seguinte, eu tenho que deixar o cara curioso para ele me receber. Seja o comprador, seja o engenheiro, seja o que for. Falar, eu participei da feira XYZ,
as informações são muito legais sobre as empresas XYZ, que eu acho que vale a pena eu trocar essa informação contigo. Me recebe por 10 minutos no máximo, pra gente tomar um café e trocar essa ideia. O cara fala, cara, pode passar. Mesmo se não tiver num horário de conveniência, ali, falou das 10 da manhã a 2 da tarde, o cara falou, não, pode chegar a hora que você quiser. Eu chego aqui 7h30, saio às 6. Então, a assertividade das reuniões, mesmo que seja esse café com conversa, que eu classifico isso, o cara vai ir lá, vai apertar a mão e falar, cara, olha, pô, já tive ontem na Logistic, pô, teve empresa tal, os caras estão vindo assim, em sistema de automação, eu acho muito legal, eles vão fazer um baita investimento, a tua empresa tá plugando com a empresa do cara lá, vai ter um baita investimento, então fica antenado aí. E aí, cara, você é um de cima, você vai ser como é que eu vou te falar isso em português? Você vai ser o que leva a informação. Sim. Entendeu? Tô adorando essas dicas. Muito bom, muito bom. Você hein? vai ser Muito bom. que leva, você não vai ser mais um vendedor. Você vai ser um cara que está levando informação. Gerando valor, né? Gerando Gerar informação valor. vale Valor. tudo. Gerando Aí valor. pega aí, Carol. Eu falo que Bom, isso que tu tá gente. falando é menos conversinha, Exatamente. porque os vendedores, num geral, Uhum. às vezes quer bater papo furado ali, pô, e Exatamente, cara. quem tá tomador de decisão, Não, o cara não vai ter tempo. não tem tempo pra isso. Depois de uma geração de relacionamento, quem sabe consiga-se algo a mais, Uhum. né? De criar uma relação ali de amizade extra comercial, mas assim, é menos conversinha, Exato. conversa gera valor que gera conversão. Exatamente. Então, menos conversinha, mais conversão, Eu né? boto- Para de papo furado. Boto o ponto, eu boto em negrito ainda. Os temas que eu quero conversar com você. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Objetividade, né? De 5 a 10 minutos a gente mata esses 3 pontos. Eu acho que vai ser muito legal você ter essa informação no teu trabalho, no teu dia a dia. Cara, certo. 85% de conversão de visita. Muito bom. Aí, ó. Muito bom. Para todos nós. Exatamente. Muito obrigado por essa Esse bizu. riquíssima dica. Pessoal, a gente tá indo bem, agora a gente tá bem no final, tá? A gente... Uma pena que tá muito bom papo. Tô adorando. Dá pra gente continuar extra câmeras aqui, Uhum. mas eu quero fazer uma última pergunta para vocês, tá? Isso vai mais focado, digamos, no âmbito de liderança comercial. Uhum. E quando eu falo de liderança, não é só sobre liderar um próximo, Uhum. porque antes de a gente liderar alguém, a gente lidera a si. Isso. Não existe liderar ninguém sem haver autoliderança, né? Isso é algo que a gente sempre preza dentro da Ecoante e deixar isso muito claro nos trabalhos que a gente faz com líderes em empresas, né? Que o fundamento de uma liderança é a autoliderança. Então, por isso que o autoconhecimento ele vai estar muito atrelado a isso, né? Eu vou perguntar e vou pedir que a gente seja bem objetivo agora, aí num raio aí de 1 minuto, 1 minuto e meio cada um, de qual a maior diferença entre cobrar resultado e conduzir um resultado. Isso não só do colega ao lado, mas de nós mesmos, né? Como que eu não só cobro um resultado do meu dia a dia, mas como eu conduzo, eu construo esse resultado. Como? Vamos lá, Carol, faça as honras agora. Carol, você. Como? Que a gente consegue conduzir esse resultado e não só cobrando esse resultado? Eu acho que eu estava até falando hoje com o meu gestor, né, que um líder muitas vezes ele acaba gerando desconforto no seu Bernardinho fala muito sobre isso. Exatamente. liderado. Que o papel do líder é gerar desconforto. Exatamente. Então, assim, a gente instigando, né, a pessoa que tá trabalhando com a gente, enfim, o meu gestor está me instigando a pensar fora da caixa, sem muitas vezes trazer a resposta, mas desenvolvendo ela, acredito que pode ser muito efetivo. Fazer esse acompanhamento também junto ao vendedor, eu acredito que também é uma maneira muito efetiva, ao invés de só cobrar o resultado, mas sim de
ter essa construção junto. Eu falo que isso é uma Isso. provocação. É. Né? O líder ele é um Exatamente, provocador é o nato. provocador. Uhum. Um provocador. Ele é um provocador. No meu, né? No meu, que eu trabalho culturalmente aí, eu vejo o seguinte, né? Que eu tenho que estar do lado do vendedor ali, entendeu? É, é como fosse um carro de autoescola, entendeu? Ele tá ali ainda dirigindo, mas eu tô com os controles do pedais. Eu posso frear, eu posso pisar na embreagem, eu posso acelerar, né? Então é aquele a gente vai sempre orientando, ó, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Pô, o caminho é esse. Pela minha experiência, eu faria isso. O que que você acha pelo tua visão do teu dia a dia com esse cliente, né? Então eu tô ali mais para orientar, né? Dar Uma direção, né? Trazer expertise. direção e trazer o seguinte, a experiência e o amadurecimento que eu tenho. Uhum. Não vou meter o dedo ali e falar, pô, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Cara, estamos juntos e vamos trabalhar juntos neles. Então eu tô ali para orientar, mas eu nunca vou botar a minha opinião de 100%. Tá errado. Só se eu vejo realmente tá tendo alguma coisa bem estranha ali. Mas geralmente eu tô orientando, eu tô tipo um copiloto ali do cara. Entendeu? É só para finalizar, eu acredito que é muito a maneira como a gente se comunica, né? Então, assim, ao invés de a gente impor algo, a gente conversa. A Uhum. gente dá uma ideia, dá uma sugestão, provoca de uma maneira que seja. Que faça a pessoa se perguntar: será que realmente esse é pode ser um caminho diferente? Então, mas muitas vezes, querendo ou não, a experiência Exatamente. que faz com que a gente aprenda, né? Tem que ser um copiloto ali. Tem que ser um Essa copiloto. provocação, essa um, um mostrar que existe um outro meio também, Uhum. mesmo que às vezes o líder não saiba esse meio, mas de fato provocar um novo caminho a ser percorrido, porque eu falo que essa provocação só acontece do líder para com seu liderado quando de fato há muita confiança do líder Sim. nele. Sim. Porque se eu não tiver confiança em você, Carol, eu não vou te provocar a mais, né? A gente só faz isso com quem a gente confia de fato. Exato. Confia no potencial, confia no poder de entrega. E o que tu colocou em relação a, a essa condução, direção, os dois colocaram isso, né? Uhum. Tem tudo a ver com o que a gente tem dentro da Equant, que é o nosso método Flechas, que é de ecossistemas comerciais, ecossistemas de vendas, né? Dentro dele tem vários formatos, tem 4 formatos, mas a gente também tem o Arcos, que é a forja de líderes, né? Então, arco e flecha se complementam. E o que é o arco e flecha, né? O arco, ele justamente, ele dá essa direção, ele mostra o alvo, ele aplica a tensão, mas é a flecha que vai percorrer o caminho, é a flecha que vai atravessar o alvo, que é bater a meta, né? Mas com a direção, com o guia daquele líder especialista. Ou seja, quanto mais eu tenho um líder e um liderado trabalhando em sinergia, mais alcance eu tenho com a minha flecha, com as minhas ações, que o flecha significa ações comerciais, e muito mais preciso eu sou. Porque eu tô ali a todo momento trabalhando, calibrando, né? É um trabalho dual, porque quando a gente tá ali, às vezes, vamos dizer, eu gosto até de trazer isso numa simbologia, né? Não sei se vocês já viram como se atira um arco e flecha, o cara tá aqui com o braço aqui atrás, e quanto mais ele puxa, mais difícil fica. E o trabalho do líder, ele só às vezes apoia o braço dele, só um dedo lá na ponta, dá firmeza para ele, para calibrar esse tiro. E aí ele consegue soltar, vai um pouco mais de tempo, mas gera muito mais precisão. É o alvo, entendeu? E às vezes não é só acertar, é atravessar o alvo, porque daí esse atravessar gerou a confiança que se transformou numa aliança. Exato. Né? Então, pessoal, que legal. Muito obrigado, tá, pela participação, pelo tempo de vocês. Foi riquíssimo. Foi ótimo. Né? Eu creio que todos aqui aprenderam muito com o Ronaldo e com a Carol.
A gente com certeza vai marcar uma nova oportunidade para a Sim, gente continuar, pegar outros temas, abordar de uma outra perspectiva. Vão ter novas histórias, né? A gente Sim, sim. nunca é o mesmo. Exatamente. E gratidão mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, por eu estar aqui, para conhecer a Carol, ter essa sinergia de negócios também, né? Carol, um prazer te conhecer, né? Fico honrado. E, Jonathan, obrigado pelo convite e tá de parabéns. E sucesso Obrigado, mesmo. obrigado. Jonathan, queria te agradecer. Nossa, eu acho que essa nova fase que eu tô vivendo, esse podcast veio na hora certa, então Obrigado. tô muito feliz por estar aqui, muito feliz por esse caminho que você tá construindo. Tenho uma admiração enorme, um carinho enorme por ti, pela Lê, por toda a sua família, e eu tô muito feliz em estar fazendo parte dele. Obrigada também, Ronaldo, Eu que agradeço. pelo bate-papo. Eu acho que foi muito legal, muito produtivo. Eu espero que esse podcast possa chegar em muitas pessoas. E de coração, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Obrigado. E como já de praxe, no Lapidação, a gente tem sempre a pergunta final, né? A gente tem a pergunta que a gente chama pergunta lapidante, que essa pergunta ela fica para a audiência, para quem nos acompanha, que a gente costuma dizer que é a pergunta que fica ecoando ali por algumas horas ou dias, semanas, meses na mente de quem nos acompanha, principalmente em ação. Porque lapidação, né, tem ali as 4 últimas letras ali, o ação em muito destaque, né, porque são nossas ações que geram os nossos resultados, geram sucesso, como a gente já colocou em outras vezes aqui. E essa pergunta, ela é uma pergunta extremamente lapidante e provocativa para você da área comercial, de vendas, ou até mesmo para você que é líder de negócio ou que trabalha no operacional de negócio, independente de, todos nós vendemos algo. Seja o nosso tempo, seja nossas ideias, seja a vender uma nova perspectiva de uma nova solução, né? Se todo o resultado que você terá nos próximos 12 meses depender apenas da sua conduta e da sua disciplina diária, ou seja, das suas ações todos os dias, o que você faria diferente a partir de amanhã? Hoje, aqui a gente teve vários insights, eu anotei aqui várias informações preciosas e creio que vocês também tiveram vários insights. E eu quero deixar essa pergunta, porque como o Albert Einstein fala, né, que uma mente quando encontra uma nova informação nunca mais é a mesma. Então, se por algo desconhecido, se por você não ter o devido conhecimento de alguma ação e conduta você não agia, hoje possivelmente não será mais desculpa para que amanhã você coloque em prática. Então fica essa pergunta, um abração, gratidão por mais esse episódio e seja bem-vindo e muito obrigado à Lapidação.